Amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo de nuevo el orgullo, el placer y la alegría de conversar con un jugador de este Brasil tan increíble en el voleibol, un jugador con un currículum impresionante. Yo siempre me impresiono mucho con el currículum de los jugadores en Brasil, especialmente porque juegan en la selección, juegan en clubes, van a mundiales, Juegos Olímpicos, hacen muchas cosas y después siguen ligados al deporte. Entonces para mí me da mucha alegría poder conversar hoy día con un jugador como él. Me refiero a Roberto Bosch Betiño, un gran amigo del voleibol. ¿Cómo estás, Betiño? Mucho gusto. Tudo bem, Alfredo. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Creio que temos até a mesma idade, né, Alfredo? Eu vi que você também jogou o Mundial de 85 conosco, né, na Itália. Então, creio que temos a mesma idade. Você também nasceu em 65? No, yo tengo 51, yo nací en 70, entonces yo era el muy pequeño en el mundial. Ah, Así que que bacana. tengo 5 años menos, pero me veo igual, supongo. Bem precoce, então. Sí. Oye, Betiño, cuéntame un poco de ti. Cuéntame cuándo comenzaste a jugar vóley en Brasil y por qué y dónde. Então, Alfredo, eu comecei a jogar com 13 anos de idade. Minha família, eu sou o caçula, o irmão mais novo de três irmãs mais velhas. Ujú. Todas elas jogavam voleibol. E eu jogava futebol de salão, porque meu pai falava que voleibol era esporte para mulheres e que eu Ujú. deveria jogar futebol. Ok, Né? Joguei futebol e gostava, obviamente. No Brasil, a gente tem uma cultura muito forte sí. do futebol também. Ujú. Mas eu tinha um professor na minha escola, uma escola pública, Ujú. que era o professor Jorge Barros de Araújo, o Jorjão, que você deve conhecê-lo Sí, também. Georgiano, exacto. E o Jorjão, ele me dava as aulas de educação física na escola e sempre falava para eu ir treinar. Ah, você deveria ir treinar vôlei, você deveria ir treinar vôlei. Aí um dia acabei me animando e fui. Isso então foi com 13 anos de idade, Alfredo. Ujú. Fantástico. ¿Y qué pasó contigo con el vóley? Porque como tú decías, en Brasil el fútbol es rey, siempre, con tantas leyendas. ¿Qué pasó contigo cuando empezaste a jugar, empezaste a ver que un deporte tan bonito y un deporte de mucho juego en equipo? ¿Cómo fue tu evolución como persona, como niño, a entrar a jugar este deporte? Interessante a tua pergunta, Alfredo, muito interessante. Há pouco nós estávamos conversando antes de entrarmos aqui ao vivo da beleza do voleibol. Ujú. O voleibol, eu costumo dizer que ele é o mais coletivo dos esportes coletivos, porque a gente precisa um dos outros ali dentro da quadra. Então, isso associado ao relacional, né, a como o vôlei faz com que a gente crie amigos, e esse foi o meu começo, com 13 anos de idade, e a única coisa que você quer é uma bola para brincar. E começamos a brincar, simplesmente de jogar vôlei, e eu tive muita sorte, Alfredo, de ter muito bons professores, que eram professores do esporte e eram professores da vida. Então, todos os nossos treinos eram entremeados de histórias que eles nos traziam, histórias de vida. Falei do Jorjão, falei do Antônio Fernando Leão, que hoje está no Japão. Então, foram iniciadores, e que eu gosto também de usar essa palavra, educadores, que nos trouxeram muito mais do que o voleibol. Então, hoje, quando eu me relaciono com meus filhos, com a minha família, eu trago os valores de uma diversidade que foi criada porque não tinha distinção de raça, de credo, né? A gente, de nível de poder aquisitivo. Nós éramos amigos, vestíamos a mesma camisa, e a partir do momento que a gente botava a mesma camisa, a gente tinha um objetivo só, que era ganhar do adversário, né? Mas sempre tendo valores éticos, valores morais que acompanharam essa caminhada. Então, assim, eu sou muito grato, sabe, Alfredo, pelo que o voleibol me trouxe como pessoa, no final das contas, porque em determinado momento a gente para de jogar, a gente fica mais velho, né? E o nosso corpo não responde mais, a cabeça continua pensando como se a gente fosse um garoto, né?
novo, mas o que fica realmente são esses valores que o esporte, que o vôlei em especial ajudou a gente a construir. Es muy cierto eso bueno, primero lo que tú dices del voleibol como deporte colectivo, que es un deporte muy hermoso porque todos dependemos uno del otro. Si yo estoy jugando mal, el del lado tiene que levantarme o en conjunto poder seguir. En el fútbol tú puedes estar parado, tranquilo y no estar participando. En cambio, el voleibol requiere que tú estés comprometido, que estés entregando y apoyando al resto también. Y lo que tú dices también del voleibol como deporte, como escuela de vida. Uno siempre ha tenido profesores o educadores que te enseñan a jugar, no solamente técnicas, sino también cómo pararte después de caerte, cómo enfrentar a un rival que es más grande que tú. Todas esas cosas son muy, muy bonitas. Y a mí, bueno, me trae mucho recuerdo. Yo pude verte jugar en Italia, por supuesto, y recuerdo muy bien un partido de ustedes contra Bulgaria. Eh, Ese era el partido por el quinto lugar. Y ustedes ganaron por 3-2, si no me equivoco, o perdieron, pero fue un partido muy largo. Y un partido donde tú, bueno, tú, si no me equivoco, eras armador y jugabas contra un equipo búlgaro muy alto, del tipo de 2,10 m, 2,5 m, y ustedes jugaban, bueno, el voleibol brasilero, rápido, inteligente. Toneve, Ganeve, Eran eram gigantes, jogadores sí, grandes. exacto. Era un equipo muy alto, un europeo, de la escuela europea, y ustedes tenían el juego que siempre en Chile admiramos mucho en el mundo, ese juego rápido, bonito, inteligente, de que un jugador, un bloqueador podía pegar rápida en la punta, 3 metros, que a mí siempre me gustó mucho eso. Oye, Betiño, y cuéntame, ¿cómo fue para ti después? Tú estabas jugando en el colegio, empezaste a jugar en clubes, ¿cómo fue para ti después de entrar a la selección y ver también que había una generación increíble de voleibolistas, la generación de plata primero, después la de oro? ¿Cómo fue para ti entrar en ese mundo de tanto jugador increíble, entrenadores increíbles? ¿Cómo fue para ti esa evolución deportiva y humana? Então, Alfredo, como eu disse, eu tive o Jorge, né, como meu grande mentor no esporte, o Jorjão, que participou também do grupo, junto com o Brunório, com o Bebeto de Freitas, que foram os vice-campeões olímpicos na Olimpíada de 84, que Sí, você bem chamou de geração de prata. E pouco antes disso, em 82, aqui no Brasil, a gente teve um grande boom do voleibol, porque o voleibol era o terceiro esporte. Nós tínhamos o basquetebol, era o segundo esporte atrás do futebol. Então, houve uma iniciativa por parte de um clube aqui no Rio de Janeiro, que era a Atlântica Boa Vista. Em São Paulo tinha a Pirelli. Então, tinha empresários aqui, como era o Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, que, junto com o Luciano do Vale, através de uma rede de televisão chamada Bandeirantes, começou a popularizar o vôlei, criando a imagem do ídolo do símbolo sexual também, como acabou sendo o Renan, o Montanaro, o Bernardinho. Então, eu peguei bem essa época que o vôlei começou a ter uma importância, uma visibilidade muito grande, ginásios cheios de torcedores, de fãs. Então, foi um movimento muito bem construído com a confederação, com empresários, com televisão, enfim, todos os players ali nesse crescimento coordenado do esporte. E eu entrei nessa leva. E quando eu falei do Jorge no começo, falando agora da parte atlética, ele foi um técnico que nos ensinou a pensar no jogo. Então, nós não executávamos tarefas e comandos no treinamento. A gente era convidado a pensar na construção técnica, tática. Então, né, se você dá uma recepção, você faz uma recepção, qual é o teu próximo movimento? Para onde você deve ir? Por que você deve ir? Hoje a gente sabe, você passou, você se aproxima. Se você for atacante do fundo, você vai atacar, mas se não, você já se aproxima para saber onde vai ser o levantamento, para fazer uma eventual cobertura de um bloqueio. Enfim, coisas desse tipo, de sistema ofensivo, de sistema defensivo.
e a gente, então, foi acostumado a pensar. Então, no Rio de Janeiro, Alfredo, eu fiz parte de uma geração que foi muito vencedora no começo. Então, a seleção brasileira depois acabou vindo para mim uma consequência natural. Quando a gente tem 13 anos de idade, a gente nunca pensa que vai poder chegar na seleção brasileira um dia. E a primeira seleção brasileira que eu peguei foi infanto juvenil, que a gente chama aqui, em 1982, justamente, que teve um sul-americano, o primeiro sul-americano infanto que foi no Paraguai, e que deu muito orgulho poder vestir a camisa da seleção brasileira, viajar. Era uma época que tinha aqueles relógios Cássio, que eram relógios digitais. Digitales, sí. Então, uau, a gente vai viajar com os amigos para jogar vôlei. Então, era muito encantamento, era muita coisa bacana, né? Que, obviamente, logo depois disso, começou a ter uma, uma visão mais profissional. Eu fui jogar no time desses ídolos, né? De Bernat e tudo aqui no Rio de Janeiro, na Atlântica Boa Vista, que depois virou Bradesco. E aí, obviamente, aquilo virou um trabalho. Aí você tem uma outra forma de ver, perde um pouco o romantismo que a gente tinha antes, né? Porque aí você passa a buscar por um resultado, a buscar por um reconhecimento, uma autoridade no que você faz, para que você possa ter bons contratos, ganhar dinheiro com isso. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, Alfredo, eu acho que isso tudo foi uma evolução que trouxe consequências normais por muito esforço, né? Eu acho que tudo na vida da gente acontece por um esforço que é feito de uma forma sistemática, né? É uma prática repetida muitas vezes, né? Então, eu acho que é isso. Muy lindo. Oye, me acuerdo una entrevista que tuve hace el año pasado, lo que tú hablabas con respecto a eso de pensar, de enseñarte a pensar como jugador. Me acuerdo que entrevisté a John Uriarte, argentino, que fue entrenador de Australia y de Argentina. Y él me decía eso, porque yo le comenté que cuando veía partidos que él dirigía, a Australia, por ejemplo, él en los tiempos, él no da instrucciones de juego. Él decía, piensen en el saque, piensen en las acciones. Era como extraño, porque siempre uno está acostumbrado, juega, tírate, haz esto. Y es muy interesante lo que tú dices de eso de enseñar a pensar a jugar, no solamente hacerlo en forma automática. Porque claro, tú puedes remachar muy bien, pero si no estás pensando, tengo bloqueo triple, tengo bloqueo todo, coloco, es muy bonito eso. Oye, Betiño, cuéntame, claro, estar en la selección para ti con jugadores tan increíbles y con leyendas que son hasta hoy día en Brasil, que son invitados, por ejemplo, ahí atrás veo una antorcha olímpica, que ustedes los invitan a todos esos actos todavía, y lo encuentro muy bonito porque demuestra mucho respeto al jugador, a la persona. ¿Cómo fue para ti entrar a esta etapa de jugar con grandes armadores, por ejemplo, con William, con Bernardinho, no sé, otro que no recuerdo ahora? ¿Cómo fue para ti entrar en ese mundo tan competitivo? Não foi fácil, né, Alfredo? Porque você foi jogador também. Enquanto a gente está nas categorias de base, o nosso destaque ele é muito mais evidente, é muito mais fácil. E quando você vai chegando nas categorias maiores, tem muitas pessoas que são muito boas ou melhores até do que você. Então, quando eu cheguei na seleção adulta, foi logo depois do Mundial Juvenil. No Mundial Juvenil, eu era o titular, eu era o capitão, eu era a pessoa de confiança do técnico. E, de repente, eu fui convidado para jogar na seleção adulta. Eu ia jogar com aqueles que eram os meus ídolos, né? Com pessoas que eram muito reconhecidas e que o William, por exemplo, que era o levantador titular na ocasião, ele veio desde uma geração anterior, Claro. onde ele jogou com Bebeto de Freitas, Bebeto, jogou claro. com Antônio Carlos Moreno. Uhum. Então, o William estava na seleção há muitos anos, era uma pessoa muito, era um excelente levantador e uma pessoa muito bacana também. Ele me acolheu.
né? O William ele me trouxe para perto dele, mas foram tempos difíceis, sabe, Alfredo? Porque eu fui a primeira cara nova naquela seleção depois de 4, 5 anos. Ok, Existia o Bernardinho, que ele já era um grande líder sí, dentro do time. Ele não era o titular, era o William, mas ele exercia uma liderança muito grande, já era uma pessoa extremamente inteligente, qualificada, estratégico, tanto que quando ele entrava em versões de 5-1, ele virava jogo, apesar de não ter a mesma habilidade técnica do William, mas ele tinha uma capacidade de, e ele fala isso muitas vezes, né, o Bernardinho, ele ficava de fora no banco e conseguia enxergar o jogo. Então, quando ele era acionado para entrar, ele conseguia criar soluções ali que às vezes o William dentro da quadra não conseguia ver. Então, para mim foi muito desafiador, porque o momento em que poderia ser ali da minha entrada, né, não foi, seguiu ali 85, 86 ainda com o Bernardinho, e 87 quando entrou o Son, o coreano, sí. para ser técnico da seleção, ele convocou o Maurício pela Ah, primeira ok, vez. O sí. Maurício ia ser Ujú, campeão olímpico. sí, E naquela seleção de 87, o Som não gostava de mim, não me convocou. Enfim, eu voltei à seleção em 89, quando o Bebeto de Freitas assumiu ujú. para o Mundial que teve aqui no Rio de Janeiro, em El 90. 90, claro. Isso, em 90. E o Maurício tinha ido a Seul. Ele tinha ido à Olimpíada de Sí, Seul em 88. Então, ali o Maurício realmente ele se tornou o grande gênio que a gente acompanhou. Então, é como se ali eu tivesse perdido não a minha oportunidade, né? O Maurício realmente é um gênio mm, e acabei, então, em 89 e 90, continuei na seleção como reserva do Maurício, perfecto. né? Enfim, que é um outro levantador espetacular, campeão olímpico. A gente não tem nem, né, como dizer que a história poderia ser diferente, porque não poderia. Maurício realmente é um prodígio, um gênio, e chegou e tomou conta da posição com toda a propriedade. Sí, verdad. Bueno, y Mauricio, pese a no ser un jugador muy alto para el estándar de hoy día, no es alto. Y también para esa época tampoco era muy alto. Pero era, como dices tú, un genio. Saltaba, bloqueaba mucho para su estatura. Y era un genio, armando, creando juegos. Y ese equipo de... Maurício, Sí, está falando de Maurício? Sim. Mauricio, sí, sí. Bueno, y ese equipo después, bueno, fue campeón olímpico y fue todo el tiraje para lo que es hoy día Brasil. Un voleibol increíble. Oye, ¿y qué pasó contigo después de esa etapa en la selección? ¿Seguiste, no seguiste? ¿Te enfocaste en los clubes? ¿Cómo fue tu seguimiento en el tiempo? Então, Alfredo, é uma história que muitas pessoas não sabem. Ujú. Eu, em 90, nessa ocasião, eu tive um nistagmo. Eu tive um evento neurológico Ok, na preparação para o Mundial. E na ocasião, eu estava treinando na Granja Comaria, a gente treinava no mesmo lugar onde o futebol treinava, ok. e eu estava num treino de recepção, Alfredo, e aí a bola veio, na hora que eu fui dar o passe, eu achei que a bola estava aqui e a bola já estava no meu peito. Mm, Falei, que estranho, sí, porque nunca tive nenhum problema de vista. Veio uma outra bola e aconteceu de novo. Aí eu chamei o médico e falei, olha, claro. tem alguma coisa errada Mm. com a minha La vista e vista, tudo. sí. Aí me levaram para fazer exame neurológico, fizeram vários exames e ninguém achou nada na ocasião. Os exames todos deram negativo, tiraram líquor, enfim, fizeram vários exames Ujú. e aquilo acabou tendo uma remissão espontânea. Mas o meu olho ele nunca voltou 100% à normalidade. Ok, Então, por uma visão espacial que o levantador precisa ter, todo claro. jogador precisa Sí. ter, mas o levantador precisa ter bastante, Mm, aquilo afetou um pouco a minha vista. Consegui jogar o Mundial e depois disso eu acabei parando de jogar. Então, eu parei cedo, Alfredo. Eu parei com 25 anos
né? E foi difícil, Mm. foi bem difícil. Esse problema, mais tarde, ele veio a se manifestar numa corrida. Eu corria, isso foi depois em 2000 eu parei em 1990, depois no Mundial. Depois, em 2001, 11 anos depois, eu tive um outro evento neurológico. Aí sim, já tinha ressonância magnética e tudo. E acabou tendo um diagnóstico que eu convivo até hoje, que é um diagnóstico chamado esclerose múltipla. Okay. Então, hoje eu ando com bengala, Uhum. quando tem grandes travessias, eu uso Sim. uma scooter. Então, a minha parada foi precoce também por conta disso. Muy joven, exacto. Debe ser muy difícil, obviamente, teniendo una vida tan intensa deportiva, que algo así te detenga. Claro, debe ser muy difícil, pero tú seguiste, corrígeme si me equivoco, ligado al voleibol, porque tú tienes una escuela de voleibol, playa, y después empezaste con algo que yo encuentro muy, muy admirable, con toda esta serie de charlas. Cuéntame un poco, para decirlo bien, yo me puedo equivocar, cuéntame un poco cómo fue para ti el clic, cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Dejo de jugar y comienzo con esto, esta nueva etapa, o fue natural? ¿Cómo fue un poco eso? Demorou, porque, como você bem sabe, eu acho que quando qualquer atleta para, é como se fosse uma morte. Então, eu trato como se fosse a primeira morte, porque a paixão era tão grande, é uma coisa que a gente fazia desde muito pequeno. Então, o parar de jogar é uma coisa que, às vezes, me trouxe até uma saudade física de tocar na bola, sabe, de ter o contato, de poder, ter a sensação, do jogo, fora toda a atmosfera que a gente vive do esporte, que é maravilhosa. Então, eu fiquei muito tempo tentando me reencontrar, sabe, Alfredo? Eu fui para a Europa, de mochilão nas costas, e, um pouco, enfim, tentando entender qual seria o meu próximo passo. Voltei para o Brasil, morei numa fazenda comunitária durante algum tempo, fiquei uns 2, 3 anos, e apenas 7 anos depois, em 1997, é que eu voltei a morar no Rio de Janeiro. Okay. E tinha aprendido a fazer pão nessa fazenda que eu morei, e voltei para o Rio de Janeiro, morar na casa dos meus pais, porque em 7 anos eu acabei usando todos os recursos que eu tinha, claro, los ahorros. Com vôlei. Então, fiquei 7 anos sem ganhar dinheiro, apenas tentando me encontrar novamente, e eu usei meus recursos naqueles 7 anos. E quando eu voltei para o Rio, eu voltei para a casa dos meus pais, aí já com 32 anos praticamente, fazendo pão, tentando reconstruir a vida, até que fui convidado por um amigo a dar aula de vôlei na praia. E eu falei, mas eu nunca dei aula de vôlei, como é que eu posso dar aula de vôlei? E, na ocasião, o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física aqui no Brasil, concedia a ex-atletas, que foram atletas de seleção, a possibilidade de tirar uma certificação, porque eu não fiz a graduação, como provisionado. Mira. Então, eu passei a ser um provisionado de voleibol. Então, eu poderia atuar em qualquer lugar, em escolas, qualquer lugar, como um provisionado. E assim comecei a dar aula nessa escola, mas essa escola não é a escola que eu criei. Fiquei ali durante uns 6 meses e saí, e fui voltar à faculdade, mas não gostei da faculdade. Eu quis voltar na faculdade de administração, que eu tinha feito anos atrás, e falei, não é o que eu quero. Aí tentei voltar para essa mesma escola para trabalhar, e já tinha um outro profissional lá. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Todos os alunos que estavam lá, fui eu que tinha levado, pelo nome, o Betinho, ex-jogador da seleção e tudo. Eu falei, olha, eu vou criar uma escola que seja minha, então. E assim foi. Comecei uma escola com 2 bolas velhas, uma rede velha, muita vontade de trabalhar, mas 0 alunos. Isso foi em 1999. Em Rio? Essa escola existe até hoje.
né? Essa escola, vamos fazer 22 anos agora, em abril. Dia 12 de abril faz 22 anos. E eu fui morar em São Paulo há 2 anos atrás. Ok. E essa escola, por uma coisa muito bonita da vida, ela hoje é coordenada pelo Jorjão, pelo Ah, meu grande mentor, qué que lindo. me colocou no vôlei. Ele hoje coordena a escola de vôlei do Betinho, ali na praia do Leblon. Qué lindo. Leblon es Río de Janeiro. Rio de Janeiro, Claro, praia do sí. Leblon. Leblon, exacto. Yo, bueno, he tenido suerte de estar en Río y me impresiona la cantidad de mallas de voleibol que hay. También hay de fútbol, fuchibol, qué sé yo. Y también las escuelas que hay, las escuelas de fútbol, de vóley, y los niños entrenando en la noche. Bueno, ahí nunca hace frío, entonces muy cómodo jugar y practicar vóley. Qué bonito, qué linda experiencia. Oye, desde comenzar, como dices tú, con cero dinero, con cero alumnos, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo está la escuela de Betiño funcionando? ¿Cuántos niños hay? ¿Cómo es tu logística? ¿Cómo funciona esta escuela? Então, hoje, Alfredo, já passaram mais de 6.000 famílias por lá, Ujú. né? Muitos alunos, e a gente começou apenas como escola, depois isso derivou para equipes, Ujú. depois a gente conseguiu profissionalizar essas equipes através de lei de incentivo ao esporte, de leis federais e leis estaduais, onde eu pude pleitear patrocinadores para que esses garotos pudessem disputar campeonatos mundiais, sub-19, sub-21. Então, é um projeto bastante exitoso. Eu saí da coordenação por uma opção de família, Ujú. né? A minha esposa é uma executiva e ela estava praticamente em São Paulo do ano de 2017. Então, em 2018, foi nessa ocasião que eu chamei o Jorge, e o Jorge hoje ele coordena a escola. Eu continuo sendo um pouco conselheiro, a gente conversa de vez em quando, mas hoje ela está sob a gestão completa do Jorge Barros de Araújo, do Jorjão, né? Mas uma coisa bacana, Alfredo, que aconteceu também nessa construção foi logo em 1999, criamos. Em 2003, eu criei uma ONG, uma ONG, uma organização não ONG. Sí. governamental, para levar voleibol para comunidades de baixa renda. Então, foi muito bacana isso. Para mim, foi um retorno muito grande de satisfação de poder levar esse esporte para... Aqui no Brasil, nós temos muitas comunidades de baixa renda, no Rio de Janeiro especificamente, e pude Disculpa, convidar las comunidades, ¿cómo se dice más lento? Son comunidades comunidades de baixa renda, são favelas favelas, de bajos recursos. Perfecto, perfecto. de Ya. baixo recurso, Sí, exatamente. sí. Então, eu criei essa ONG, Ujú. essa organização não governamental, que levava esporte, levava educação e levava cultura. Fantástico. Então, foi muito bacana ter vivido isso, porque é uma forma que a gente encontra, Alfredo, de poder retribuir o que o voleibol nos trouxe, né? Então, eu me reencontrei no voleibol e de alguma forma, foi quase que como um resgate de estima, um resgate da veia que eu considerei sempre a mais importante no vôlei, que foi que eu comecei falando aqui para você, que é a veia da educação. Então, se o atleta ele vai vir a ser um atleta olímpico, um campeão mundial, isso pouco interessa. Interessa sim, mas isso é para muito poucos. Sim. Mas o que o vôlei como base e como ferramenta de educação pode levar para um grande número de pessoas, isso sim é bastante significativo, né? Porque hoje, até no meio corporativo, nas empresas, Alfredo, e você deve saber disso muito bem, quem viveu o esporte, quem foi atleta, seja lá de que modalidade for, e principalmente atletas de modalidades coletivas, eles têm hoje uma capacidade de gestão de pessoas
muito maior do que quem nunca viveu o esporte. Então, através da ONG, isso foi muito bacana também, poder contribuir na formação de cidadãos, além de atletas, né? Bueno, por eso yo decía al comienzo de nuestra conversación que siempre he admirado mucho Brasil, el voleibol de Brasil, por esto mismo, lo que tú me estás contando, porque aquí en Chile es muy distinto, aquí no estamos a años luz de lo que tú estás hablando, pero sí, también hay muchos amantes del deporte y que soñamos algún día poder llegar donde están ustedes. Y encuentro muy valioso eso que dices tú de siempre intentar devolver lo que uno ha recibido en el deporte, en este caso en tu vida y también con tus alumnos en lugares con escasos recursos. Oye, Betiño, cuéntame, además de estos proyectos, tú también, yo veo constantemente que tú estás en Instagram, en redes sociales, hablando, haciendo coaching, de cosas de la vida, de un poco lo que estamos conversando. Cuéntame un poco, ¿cuándo comenzó eso y qué es? Cuéntame un poco para aclarar en qué estás con respecto a eso de los coaching o de las charlas. Então, Alfredo, por conta de tudo que nós conversamos aqui já, eu acredito que trabalhei, desde que eu era atleta, com desenvolvimento humano. Uhum. Muitas vezes eu fui capitão de time, por ser levantador, você exerce naturalmente uma posição de liderança Sim. nas equipes, você conhece, você sabe disso. Então, eu acho que, de alguma forma, eu sempre gostei muito de pessoas. Estar no meio de pessoas e poder contribuir para que os grupos onde eu estava inserido pudesse ter algo a mais do que apenas a bola de vôlei. Que a gente pudesse se gostar, que a gente pudesse construir relacionamentos que pudessem ser proveitosos para todos e para cada um individualmente. E que isso geraria para cada um de nós um aumento de performance, uma possibilidade maior da gente ter contratos melhores com outros clubes, com outras empresas. Quando eu criei a escola de vôlei, isso continuou sendo a máxima, o objetivo principal da escola, formar pessoas que pudessem, da mesma forma, utilizar aquele espaço para se relacionar. Então, tivemos pessoas que se casaram na escola, tivemos pessoas que tinham 3 gerações. Hoje, por exemplo, eu tenho profissionais que eram crianças que viraram profissionais que são fornecedores de serviço para mim. Eu tenho uma arquiteta que foi minha aluna, eu tenho uma engenheira que foi minha aluna. Então, criou-se um círculo de amizade muito grande. E eu vinha tocando esse projeto, tanto da escola quanto da ONG, até 2018, quando eu te contei que eu fui morar em São Paulo. Sim. Então, ali eu vivi uma transição de carreira. Em São Paulo, eu fui fazer, primeiro, procurar alguma nova profissão que tivesse alinhada a tudo que eu vim desenvolvendo na minha vida. Então, como como te falei, eu tive sempre essa ideia de desenvolvimento humano muito clara, o caminho do coach veio naturalmente também. Então, em São Paulo, eu fui procurar formações que fossem sérias, que fossem credenciadas por um órgão internacional chamado ICF, International Coaching Federation, para que tivesse, na minha atuação, um reconhecimento do mercado e pudesse utilizar a minha autoridade de mais de 40 anos no esporte para poder auxiliar pessoas e atletas nesse caminho de desenvolvimento mental. Então, eu sofri como atleta. Eu tive muitas dificuldades algumas vezes, apesar de ter tido uma carreira exitosa, mas eu tive muitas vezes medo de jogar, dúvidas sobre a minha capacidade. E naquela época, Alfredo, e nós somos da mesma geração, existia muita ignorância nesse sentido de desenvolvimento humano. E se falava assim, não, tem que ser macho, você tem que ser forte, vai lá e joga.
E nessa, muitos grandes atletas devem ter ficado pelo caminho, né? Porque nessa dificuldade de assumir vulnerabilidades, assumir dificuldades que você tem, às vezes, dentro da partida ou dentro de treinamento, de ter foco, de conseguir, né, ter as melhores soluções, de se relacionar bem com as pessoas da sua equipe, ter uma comunicação boa com o seu técnico. Então, tem muitas questões que nós sempre vivemos no esporte e que nunca foi abordada. Sempre era colocada de uma forma debaixo do tapete, que é um termo que a gente usa aqui no Brasil, né? Vamos esconder isso, vamos fingir que não acontece, e aí só os realmente de mente muito forte se sobressaíam, o que é natural. Mas, dentro desse mundo do coaching, e hoje a gente não fala mais de um coaching de uma forma abstrata, a gente fala de uma forma muito concreta, porque tem muitos estudos de neurociência Sí. que comprovam que tudo pode ser treinado. E quando você treina de uma forma constante e repetida novos padrões, você cria novas sinapses neurais, né? Eu estou falando de neuroplasticidade. Então, são treinamentos mentais que favorecem a que o atleta se entenda, se autoconheça, perceba o que ele tem de recurso, o que ele tem de interferência que atrapalha e que ele possa, através de um processo de coaching, poder performar mais. Poder, primeiro, ter clareza de suas metas e seus objetivos, para poder, então, traçar um plano de ação, uma caminhada, né? E eu gosto muito de falar sobre um poeta espanhol chamado Antônio Machado. Ele fala: caminhante, não há caminho. O caminho se faz quando você começa a caminhar. Então, muitas vezes as pessoas pensam: não, eu vou seguir a trilha do Alfredo, do Betinho, seja lá quem for, que foram atletas, né? Você certamente tem uma distinção muito grande aí no seu país e pelo teu trabalho que você vem fazendo, Alfredo. Mas não, o caminho do Alfredo ele é único, o meu é único, e de cada atleta que está crescendo também é único, e ele precisa saber quais são as motivações dele, quais são as expectativas que ele tem de crescimento para poder ser feliz, jogar com liberdade. A mesma liberdade que a gente tinha quando a gente era pequeno, quando a gente tinha 13 anos, que a gente jogava por puro amor. Exacto. Então, quando entra dinheiro, entra o profissionalismo, entra as disputas, entra a imprensa, né, com tanta exposição que nós temos como atletas, a performance muitas vezes ela cai, porque a gente deixa de ter esse amor, essa paixão, essa naturalidade por jogar. Então, o meu trabalho hoje é nesse sentido, de proporcionar a esses atletas que pedem ajuda, que conseguem encarar a palavra que eu usei antes, a própria vulnerabilidade, para poder crescer e poder performar mais e ser mais feliz. Oye, qué interesante lo que estamos conversando y lo encuentro fascinante porque, como tú dices muy bien, en nuestra generación y antes existía la escuela un poco no sé cómo llamarla, pero es una escuela muy dura, muy ruda, eh, ¿cómo se llama? De que si alguien se caía, si alguien se equivocaba, lo retabas, lo castigabas. Había mucho entrenamiento con castigo. Y yo me acuerdo haber terminado el entrenamiento llorando, con una pena, porque jugué mal y después me castigaban, era muy difícil. Pero si tú antes decías que tienes pena o eres sensible, te decían, pero ¿cómo? Esto es deporte, hay que pararse de nuevo. Es muy difícil. Yo recuerdo también, mi papá es entrenador y me formó a mí y muchos jugadores en Chile, y él me mostraba en la casa sus cuadernos, los análisis de los jugadores, de acuerdo a su personalidad, cómo influye en el grupo, armaba esquemas, y estaba pensando, como dices tú, un poco en esta forma de que el jugador es mucho más que un jugador, es una persona que tiene miedos, que tiene deseos, sueños. Uno cuando partió jugando, uno quería jugar por alegría, por pasión. Claro, en Chile es distinto, hoy día hay jugadores jóvenes que se van a jugar fuera profesionalmente, pero en mi época había uno, dos. Nosotros lo hacíamos por amor al arte. Nosotros nos compramos las zapatillas, las camisetas, nosotros nos pagamos los viajes. Es distinto, claro, a Brasil, pero también yo he hablado con otros jugadores de Brasil y me han comentado eso
¿Qué pasa con el jugador después de, cuando se retira? Como dices tú, es una muerte. Y también qué pasa con el jugador durante su carrera, porque hoy día entendemos que el ser humano, el mundo ha cambiado, hay otra forma de enfrentar la vida, otra forma de enfrentar las relaciones. Eh, entonces yo encuentro muy fascinante lo que haces tú, porque es tan necesario, porque quizás antes, entre comillas, era más duro todo, pero tú generabas mucho daño, hacías mucho daño a mucha gente. E às vezes, né, Alfredo, é muita ignorância. Mm, É uma cultura muito patriarcal. sí, E eu, quando eu falo ignorante, porque aqui no Brasil nós vimos muitos campeões mundiais sí, fracassarem em Olimpíada mm, por falta desse preparo mental. sí, No voleibol mesmo, voleibol de praia, enfim, muitos esportes. E não há vergonha nenhuma nisso, como você bem acabou de falar, somos humanos. E quando a gente pensa em coaching, né, e talvez você conheça o Timothy Galloway, que escreveu O Jogo Interior do Tênis, isso em 1938. Ele é considerado o pai do coaching, ele já falava que nós temos dois competidores, o que está lá do outro lado da quadra e o que está dentro da cabeça da gente, que ele chama de self 1 e self 2, ser um e ser dois. Então, a batalha interna, essa batalha interna é a mais difícil da gente vencer, para fazer com que esse ser um e esse ser dois eles estejam juntos e alinhados. Então, que ele pare de ter aquela voz crítica. Talvez você não vá conseguir. Nossa, estica o braço. Como é que você pode ter pingado nessa bola? Essa bola era fácil. Então, tantas sugestões que fazem com que a gente acabe realmente sendo menor do que poderia ser no esporte quando a gente começa realmente a olhar de frente para esse crítico interno e falar assim, ok, mas não é você que toma conta de mim. Eu tenho objetivos, eu tenho metas e aí você começa, a partir desse momento, Alfredo, a minimizar essa voz, que ela não some, mas você começa a minimizá-la a partir do momento que você a enfrenta. Porque antes disso, quando você não enfrenta, é como se a gente fosse refém. A gente é refém dessas forças, que antes de você encará-las, você não tem como lidar com elas se você não as conhece muito bem. de verdad. Oye, hablamos hace un poco acerca de esto, de esta sensación que uno tiene hoy día, que yo siempre pensaba, ¿por qué no jugué cuando joven como pienso hoy? Hoy día no salto nada, salto 10 centímetros. Hoy día me duele el hombro, la espalda, la rodilla, pero juego con una mente feliz. Y si voy a remachar con lo que tengo, despreocupadamente. Y si voy a perder, no da lo mismo. Pero cuando joven, uno estaba, como dices tú, con esta voz que te decía, no, eres malo, eres pequeño, ellos son mucho más altos, son mejores. Hoy día me da lo mismo. Que gusto haber sido, haber pensado como uno piensa ahora cuando joven. Obviamente eso te da la experiencia. Y también otro tema muy importante que dices tú con respecto a que muchos equipos donde hay grandes jugadores, pero no hay un gran equipo. Entonces también se da eso de que por qué un equipo tan maravilloso pierde una final. No se entiende. Cuando, por ejemplo, Brasil perdió contra Estados Unidos en Los Ángeles, en Chile vimos partidos y todos estábamos, pero ¿cómo? Si Brasil era lo mejor del mundo y perdieron contra un equipo norteamericano que después fue también de los mejores del mundo, que tenían muy claro para dónde iban, muy claro el juego, cómo jugar contra el rival, es muy potente. La mente, finalmente, del deportista es clave. E ali aquela seleção americana em 84, para mim, ela mudou o paradigma do vôlei. Sí, totalmente. E pela primeira vez ganhou a equipe que menos erra. Exactamente. Aquela equipe ela não errava, e ela jogava muito simples. Sí. Dois passadores, era o Carlos Quirali e o Aldis Burzins. Persons. Sí, Aldis Persons. Só os dois passavam o tempo inteiro. Você tinha o Timothy, E Buck. o Pat Powers, né? Ele. E o Buck, enfim, mas era um jogo muito simples. E eles não erravam. Então, e ali tinha realmente, né, estatísticas, começaram a utilizar métricas,
e já utilizavam também desde aquela época preparo mental, que é o que a gente está falando aqui agora. Então, nós aqui na América Latina, de uma forma geral, a gente acha que se a gente for procurar ajuda de alguém da área de desenvolvimento humano, seja um psicólogo ou seja um coach, a gente vai dar um atestado que a gente é fraco mentalmente. Isso é uma ignorância muito grande, porque isso mostra justamente que a pessoa é fraca mentalmente. Claro. Porque hoje tem declarações, por exemplo, do Bill Gates, Eric Schmidt, que foi o CEO da Apple, Sí. onde eles falam todo mundo precisa de um coach, porque a gente tem, muitas vezes, pouca autopercepção, né, do que a gente pode, o que a gente não pode. Então, é apenas isso, uma pessoa que serve como um espelho, porque o coach, é importante falar, Alfredo, e obrigado aqui por essa oportunidade mais uma vez, é diferente de mentoria e de consultoria. O coach, ele não fala o que o atleta tem que fazer. O coach, ele pergunta. E, através das perguntas, ele gera no atleta uma congruência do que ele quer e das coisas que ele precisa fazer para conseguir. Então, você extrai do atleta essa autorresponsabilidade sobre o próprio processo. E aí ele para de arrumar culpado. Porque, às vezes, ele está na reserva e culpa o técnico, e culpa o time, e culpa o atacante, e culpa sei lá o que for, porque, na verdade, o que ele tem que fazer é calar a boca e treinar, e tentar fazer o melhor que ele pode, né? Es muy, bueno, se me ocurren muchas cosas lo que tú estás hablando, porque, claro, yo fui jugador en una época muy distinta hoy día, un voleibol muy distinto, pero éramos humanos, pero la forma de enfrentar la humanidad del deportista es muy distinta. También yo el año pasado entrevisté a un jugador chileno muy destacado, que fue de los mejores de Chile, Paul Heilig, que también jugó contra ti en Bucaramanga, en Colombia, qué sé yo, en Sudamericano, y él hoy día es profesor de educación física, y él también decía eso, él le da mucha importancia al tema de la educación del deportista, de la persona, pero él lo veía desde el punto de vista y pasaba en mi época, si alguien es gordito, pequeño, no sirve, fuera. No, él decía, todos podemos jugar y todos podemos ser felices jugando voleibol. Claro, quizás no voy a ser campeón olímpico, pero voy a ser feliz jugando un deporte que tal vez para otra mirada yo no sirvo. Y es muy duro eso. O por ejemplo, alguien que siempre jugaba en la banca y no podía jugar en el equipo titular. Es muy duro ver que constantemente tú eres disminuido porque eres pequeño o no eres mejor. Es muy difícil la parte psicológica, es tan importante. Esse é sempre um caso, né, Alfredo? Interessante também que você está falando. Às vezes você tem levantadores que são pequenos, Sí. que eles não bloqueiam, mas são excelentes levantadores. Sí. Tem um nível de side-out, de virada de bola, muito grande. Sí. E aí eu pergunto, o que é mais importante? O side-out ou o bloqueio? Claro. Porque, às vezes, o bloqueio de uma equipe é de 20%, 30%. Nem o cara que passa a cabeça da rede, ele bloqueia tanto. Sim. Agora, às vezes, um levantador que é grande não tem a capacidade de side-out naquele levantador que era pequeno. E na história tinha o Cantor, levantador argentino, incrível. O próprio William, que não tinha um bloqueio muito grande. Tinha um da Coreia, que era, não me lembro o nome dele, mas era muito pequeno. O próprio Zaitsev. Zaitsev não era um grande bloqueador não. Da Rússia. Ele não era tão grande assim também. Né? Então, entendi o que você falou, né? Criar limites, às vezes, principalmente na iniciação, né? É muito cruel. ¿no? Sí, y también el tema de por ejemplo, ya como papá, mi hijo mayor juega fútbol, siempre jugó fútbol, y había niños que no jugaban bien fútbol, estaban en la banca, y los papás, la familia iba a verlos jugar, y el niño estaba en la banca. Yo también encuentro que el deporte tiene esa parte cruel, porque en el fondo el niño ama el deporte, la pasión, pero va a un partido, calienta, hace 3 golpes, o el fútbol,
y no juegan todo el partido, y está así todo el año. También esa experiencia de ese niño, después cuando adulto, también es distinta. Lo veo también ahora que estoy más viejo y puedo ver que claro, yo tuviera una máquina del tiempo, haría todo lo contrario. Pero también el deporte es muy cruel. El deporte de alto rendimiento es más cruel todavía, es más difícil, uno sufre, uno llora, pero es tan importante, especialmente hoy día, yo pienso, con todo lo que estamos viviendo como mundo, con la pandemia, con tantas muertes, enfermedades, el deporte tiene que ser alegría, tiene que ser disfrutar en familia, salud, pese que el deporte, el voleibol, pese a ser un deporte sin contacto, también tiene muchas lesiones. E também é muito duro para o deportista. Você falou, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisou desenvolver resiliência, né, Alfredo? Sim. Eu já joguei muitas vezes contundido, com o pé torcido, você Hum, também deve ter sim. jogado com dor no joelho, dor no ombro. Hum, E assim, a resiliência para a gente é uma coisa muito normal hoje em sim, dia, sim. né? E outra coisa é a atitude positiva, é escolher o que pensar. Obviamente que vivemos um momento de crise muito grande, de todas as formas, e aí no Chile, me compadeço também de toda a dificuldade que vocês estão tendo como povo, né, Hum, há alguns anos já. E o que me vem é a capacidade que nós, do esporte, temos de ter uma atitude positiva, hum, apesar das dificuldades, que é uma escolha. Como eu falei antes, né, você pode se vitimizar ou pode tentar, na crise, enxergar as oportunidades de crescimento. hum. E quando a gente olha como humanidade, os grandes saltos da humanidade foi depois de guerras, De depois de crisis. pandemias, Exacto. depois de crises econômicas Sí. enormes, é que a gente teve um salto quântico, digamos assim, né, em consciência. Então, na minha forma de ver, o convite que nós estamos tendo como comunidade global é de pensar justamente que sozinhos a gente é muito fraco, né? Então, aqui a gente olha muito para o empresário que está preocupado com o próprio negócio, Sí. olha para o próprio umbigo e não percebe que se ele começa a desenvolver parcerias, o bolo vai ficar maior e ele vai poder, em vez de querer defender aquele único pedaço dele, ele vai ter mais pedaços para compartilhar. Então, a pandemia, para mim, mostra que começou lá no outro lado do mundo, na China, e hoje somos todos iguais. Mas a verdade é que nós sempre fomos iguais. Mm, Então, sem querer romantizar, sem querer filosofar muito, vou falar de Jesus não como figura espiritual, nem como figura religiosa, mas um metafísico. Na minha forma de ver, foi um metafísico que veio nos ensinar a respeito de amor. mm, E o amor em si, ele engloba tudo isso que a gente está conversando aqui, Alfredo. Esse querer olhar para o outro, para o irmão que está perto da gente, e querer ajudá-lo da melhor forma, seja com uma referência de negócio, seja com ajuda do jeito que for, né? Mas nessa de que quanto mais eu puder contribuir para o outro, mais eu vou ser beneficiado por uma lei natural da natureza, que é a lei de reciprocidade. Então, esse metafísico Jesus, ele ensinou isso para a gente. Amai-vos uns aos outros, né? Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. São coisas muito simples e que até hoje nós, como comunidade global, continuamos negligenciando. E por isso estamos nessa bagunça, mm. né? De todas as formas e para todos os lados. Es verdad, muy cierto eso. Bueno, el deporte une. El voleibol yo siento que une. El voleibol siento en lo personal, y bueno, y mucha gente opina así, que el deporte y el voleibol es un deporte único que permite que hoy día estemos conversando contigo, ayer con alguien en Rusia, en Japón, en Cuba, en Perú, y hablando un mismo idioma, que es el voleibol. Claro, quizás algunas palabras distintas, allá le dicen, no sé, armador, aquí levantador, da lo mismo, pero el voleibol tiene esa gracia de emparejar la cancha, de que estemos todos iguales, hablando un mismo idioma, jugando algo que nos hace felices, y que, como dices tú,
permite que yo entregue y reciba. Encuentro que filosofando un poco, que es algo muy potente. Y también lo que haces tú, lo que intento yo humildemente hacer también de esto de comunicar, de presentar a gente, a jugadores como tú, que fuiste muy importante, tuviste un currículum espectacular, eh, para que también la gente en Brasil, en el mundo, que a mí, gracias a Dios, me siguen en el mundo, pueda ver quién fue Betiño. También para mí es muy importante porque por un lado, claro, te entrevisto, te doy a conocer, pero también yo aprendo. Y yo en cada entrevista aprendo de la gente, los conozco, veo qué piensan, cómo sienten, porque claro, el deporte fue algo bonito, el deporte, hubo jugadas bonitas, campeonatos, medallas, pero el ser humano es lo que me importa a mí, la persona, qué sintió cuando jugó, si tenía miedo, qué opinaba de los rivales. Eso para mí es muy potente porque, claro, una foto es una foto, pero cuando uno conversa con gente como tú, uno sabe realmente que detrás de ese jugador que uno veía con su uniforme raíña, todo nuevo, su buzo, las rodilleras, Mizuno, qué sé yo, había un ser humano que estaba o sufriendo, o tenía miedo, o estaba asustado, o estaba con problemas en la cabeza. Es muy, muy potente eso. En lo personal que hacemos esto, hacemos esto hoy vía live o vía Zoom, qué sé yo, con la tecnología. Pois é, Alfredo, a verdade é essa. Nós, desportistas, a gente está sempre, estivemos sempre muito expostos, Ujú. né? Sí. Às vezes o empresário, ele está lá no escritório, ele está atrás da mesa, sabe? Ele não tem a exposição que o atleta tem. Mm. Se jogar num ginásio com 10 mil pessoas, televisionando para o mundo inteiro, é muito desafiador. Sí, sí. Então, eu acho que o esporte traz essa, essa necessidade de você se conhecer para que você possa realmente é, representar, para que você possa exprimir o seu melhor e levar coisas boas, levar uma boa, bons exemplos para as pessoas que estão ao redor do mundo ali vendo, né? Criando através daquele idealismo, né, que o esporte traz em cima de nós que fomos atletas, né, esse lado humano que você falou, que é o que mais importa. Então, hoje, essa palavra que eu uso e vou usar mais uma vez, que é a vulnerabilidade, que na nossa época de jogador era visto como uma fraqueza, Sí. hoje, para mim, você assumir vulnerabilidade é ao contrário, é símbolo de fortaleza, porque é dessa forma que a gente consegue crescer, Es né? verdad. E dentro de uma mentalidade que a gente hoje fala muito, em vez de ser uma mentalidade fixa, uma mentalidade de crescimento. Es verdad, es verdad. Recuerdo algo muy cortito que tú dijiste recién, esto de que uno como deportista jugaba a veces contra 2.000 personas. Bueno, en Chile no hay mucho público, pero me tocó en Brasil jugar contra 1.000 personas y era para uno impresionante, pero uno jugaba y se paraba ahí y jugaba, perdía o ganaba, pero no importa, uno estaba parado frente a gente. Entonces, también me pasaba a mí cuando, por ejemplo, me ha tocado en el trabajo presentar frente a clientes, que son 10, uno se pone nervioso y yo digo, y siempre hacía el ejercicio, yo jugué frente a 1.000 personas, ¿por qué estoy nervioso? Yo soy un buen jugador, tengo que atreverme y sacarme ese bichito que me dice, eres malo, eres malo. Pero es muy importante lo que tú estás diciendo. Oye, Betiño, mira, yo podría conversar contigo horas y horas. Yo sé que Eu todos também, que tenemos, agradável. todos tenemos muchas cosas que hacer, pero yo, para mí, como te decía, Brasil para mí tiene algo muy especial. Quería un poco, para ir cerrando esta conversación, darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por tu ganas de conversar. Yo sé que he tenido la suerte de con quien entrevisto, con quien converso, poder seguir en contacto. Yo te invito a que sigamos en contacto, sigamos hablando de vóley, la vida, coaching, lo que sea, porque a mí esto de poder comunicarse para mí es fundamental. Te quiero dar las gracias de nuevo, mandarte a ti y a tu familia mucha salud en estos tiempos tan difíciles. Y nada, y agradecer todo este rato que conversamos de tu experiencia deportiva y humana. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e conte sempre comigo. Se não puder ser de qualquer ajuda, conte sempre comigo. Fantástico.